Hey galera, Jason aqui. Se você ficou sabendo sobre o concurso de mangá que eu tô promovendo junto com a XPP, inclusive tá aqui, né, a luvinha que eu tô usando, você sabe que um dos principais critérios de avaliação são os temas. E para esse concurso eu separei 3 temas que você pode abordar ali no seu mangá, que são os temas, que são os logo aqui da XPPen, né, que é verdade, bravura e sonho. Então você tem que trabalhar um desses 3 temas no seu mangá, ou os 3 ou 2 dele, da maneira como você preferir. Você não vai indicar qual tema que você trabalhou, eu vou ler o seu mangá e vou tentar identificar esses temas. E como eu disse, esse é um dos principais critérios de avaliação, porque isso é algo que eu vivo batendo aqui no quadro de análise de sinopse e tal. Que geralmente quando a gente gosta de uma história, quando a gente gosta de um mangá, a gente costuma ver ele de uma maneira muito superficial e não percebe que muitas vezes a gente gosta daquilo porque a gente se conectou com várias coisas que tinham naquele mangá. E uma dessas coisas que a gente costuma se conectar quando a gente gosta de uma história, de uma obra de modo geral, é o tema que ela aborda, é como ela aborda esse tema e quais lições às vezes a gente acaba tirando daquela história de maneira inconsciente ou subjetiva. Então você vê uma história ali, por exemplo, One Piece tem um tema muito claro, que é liberdade. Você vê o One Piece e você vê aquela busca por ser livre do personagem e você acaba querendo absorver um pouco daquilo para sua própria vida, de querer ser mais livre, de querer buscar essa liberdade, de ter mais liberdade. Você começa a pensar nos pontos que às vezes te prendem, às vezes na sua própria cabeça, que te prendem alguma coisa. Então esse desejo faz com que, você acabe levando parte daquela obra com você para sua vida, então faz essa obra ficar mais duradoura na sua memória e no seu afeto por aquela obra. E 2, é um dos pontos principais que às vezes você está enxergando aquela obra sem necessariamente estar vendo ali de fato. Você acha legal as piadas do Luffy, você acha o Luffy um personagem engraçado, você acha ele um personagem carismático, interessante, as lutas são maneiras, mas lá no fundo tem aqueles temas que estão sendo trabalhados, que estão trabalhando na sua emoção, e são eles que fazem você ficar ali apegado àquela obra. Então, por isso, esse é um dos critérios principais de avaliação aqui no concurso, que eu quero que você foque nisso, entenda como trabalhar os temas nos seus mangás, que eu tenho certeza que você vai melhorar muito a qualidade dos seus mangás se você começar a prestar um pouco de atenção nos temas, nas temáticas ali na hora de fazer a sua história. Então tá certo, esses aqui são os 3 temas que a gente tem para trabalhar no nosso concurso de mangá: bravura, verdade e sonho. E eu vou tentar abordar aqui exemplos e ideias sobre como abordar cada um desses 3 temas aqui na sua história de um jeito ali que seja natural e que possa te ajudar aí, caso você ainda esteja muito na dúvida em como trabalhar esses nossos amigos aqui. Eu vou começar com bravura, porque eu acho que ele é o tema mais coringa que tem aqui. Quase qualquer mangá, se ele for bem trabalhado em termos de conflito, desafios, de vilão, ele vai acabar envolvendo aqui o tema bravura. Bravura a gente pode traduzir aqui, né, se ficar mais fácil a compreensão, a gente pode imaginar aqui que bravura seria igual coragem. Quer dizer, a bravura ela tem diretamente uma relação com quais são os desafios que a gente tem que passar para poder realizar um objetivo, para poder realizar alguma coisa, para poder fazer alguma coisa, né? Está diretamente relacionado a isso. Então, vou dar um exemplo aqui próprio meu, como se fosse fazer um mangá da minha história. Então a gente tem o nosso protagonista Jason, que participou de vários concursos de mangá e ele perdeu todos os concursos, e isso é verdade. Eu já participei de vários concursos, eu comecei a fazer one shots, eu já fazia mangá antes, naquele modelo série infinita e tal, que nunca tinha fim e foram abandonadas. E aí eu comecei a fazer one shots por causa de concursos e eu nunca ganhei nenhum desses concursos. Então a gente tem estabelecido esse personagem, que ele tinha vontade de fazer mangá, só que todo concurso que ele participa, ele perde, o que faz com que ele perca o interesse em fazer mangá, ele acabe desistindo disso. Logo, aparece um novo concurso e ele não tem muita vontade de participar desse concurso, porque, já perdi todos, não tenho mais tanta vontade assim, eu não tenho mais toda essa motivação para participar, considerando tudo que aconteceu todas essas outras vezes que ele participou. E aí, beleza. Vamos supor que esse personagem ele decida participar desse concurso. Então, o foco da nossa história no Bravura é
o nosso personagem ele não tem aquela motivação, ele não tem ânimo, ele não tem a confiança de conseguir fazer um mangá para um novo concurso, porque por conta de todo esse passado de ele ter perdido vários concursos. Então, qual seria o foco da nossa história nesse caso? A gente trabalhando o tema bravura. Como eu disse, a bravura está diretamente relacionada com qual é o desafio que esse personagem está passando. Nesse caso aqui, o desafio do nosso personagem Jason é exatamente vencer esse sentimento de derrota que tem dentro dele para ele de fato conseguir fazer o mangá. Então, os desafios que a gente iria colocar no meio dessa história seria ele realmente enfrentando situações que faria com que ele tivesse mais forte nessa percepção de que não vale a pena participar desse concurso, enquanto algumas outras situações que fazem ele se agarrar a esse desejo, né, a essa vontade de participar desse concurso, de tentar mais uma vez. E aí a gente teria essa luta interna, né? O vilão da nossa história seria exatamente o derrotismo, né? Esse sentimento de que não vale a pena. E a gente poderia, por exemplo, concluir o nosso mangá no momento em que o personagem ele faz ali a submissão do mangá dele para o concurso, seja, sei lá, enviando por correio, seja enviando ali, sei lá, apertando o botão enviar do e-mail ou algo do tipo, quando ele concluísse o mangá. Por que esse seria um ótimo final para nossa história e não necessariamente um final onde ele vence o concurso ou algo do tipo? Porque aí eu acho que talvez a gente não estaria trabalhando exatamente o tema bravura. Porque aqui a gente está focando em como ele se sentia derrotado e ele não queria fazer o mangá por já se sentir derrotado antes mesmo de fazer. E como ele superou, né, como que ele derrotou esse vilão do derrotismo a ponto de ele decidir participar. Então o objetivo da história era ele participar do concurso, não necessariamente ele vencer aquele concurso. Você pode até fazer ele vencer ou algo do tipo para como fala, para trazer uma certa sensação de recompensa ali para quem está lendo e para o próprio personagem, mas nesse caso aqui eu particularmente gosto de um final aberto no sentido de que você vai poupar páginas, e quando a gente está fazendo um mangá que tem um limite muito pré-estabelecido de páginas é interessante, né? A gente sempre pensar em coisas que podem poupar página, e é de se imaginar que o leitor consegue imaginar ali e pensar, tipo, pô, ele conseguiu vencer ali. O objetivo da história está completo, é isso que eu quero dizer. O objetivo da história inicial era ele se forçar a participar de novo, a se colocar ali no jogo de novo, e não desistir de vez. E esse objetivo está cumprido quando ele envia para um novo concurso, independente de ele vencer ou não. Enfim, eu espero que tenha ficado um pouco claro essa questão. Então, qual que é o objetivo da história que a gente está tratando e qual que é a relação disso com o tema que a gente está querendo. Como eu disse, bravura ele é o tema mais coringa, porque dependendo de como você trabalhar qualquer vilão, você vai estar meio que trabalhando bravura de alguma forma. Vamos lá. E quando eu falo qualquer vilão, é qualquer vilão que consiga realmente estabelecer uma ameaça, um problema, uma dificuldade para o protagonista conseguir realizar qualquer objetivo que seja. Eu sempre dou o exemplinho da água aqui, né? Então vamos supor que o nosso personagem ele quer buscar água. Não é um exemplo de bravura se esse personagem que quer água vai na cozinha e enche um copo d'água e bebe. Não tem bravura nenhuma nisso. Agora, tem bravura se, por exemplo, esse personagem está morrendo de sede, mas ele vai atravessar um certo desafio para poder pegar água, para poder, de repente, dar para sua filha, para sua esposa, para o seu marido, para o seu filho, etc., para o seu pai, para sua mãe, ou algo assim. Então esse personagem está morrendo de sede, ele tem um desafio gigantesco para conseguir essa água, uma dificuldade gigantesca que ele tem que passar, mas mesmo estando com sede, ele vai ceder isso para outra pessoa. Então é um exemplo de bravura muito grande, para o personagem passar por todas essas situações para poder conseguir a água que nem vai ser para ele ainda. Então você vê que dependendo do nível de dificuldade, a bravura ela acaba se tornando implícita dentro daquela história. E agora indo aqui para o nosso segundo tema, né, verdade. Verdade não é um tema que eu acredito que ele seja relativamente simples de ser trabalhado, apesar de que eu não consigo imaginar muitas vertentes de histórias onde a gente pode trabalhar verdade. Geralmente histórias que envolvem a temática verdade, elas estão entrelaçadas com o personagem buscando a verdade sobre alguma coisa ou buscando revelar a verdade sobre algo. Vamos dar um exemplo aqui. Se a gente tem, por exemplo, um personagem que ele está em um governo mega corrupto, mega
ditatorial, tirano e tal, e aí vamos supor que esse governo mantém todos os cidadãos dentro ali de um espaço restrito porque ele diz, sei lá, que do lado de fora está acontecendo uma guerra, o mundo acabou, ou algo do tipo. Inclusive, se eu não me engano, isso é parte do tema do quadrinho Salto, do Rafa Pinheiro. É algo bem parecido com isso, pelo que eu lembro de quando eu li, que já faz bastante tempo que eu li, faz uns bons anos. Mas daí, beleza. Tá tendo uma guerra lá fora e vocês têm que ficar aqui, e isso é uma forma de controle do governo. O protagonista, de alguma forma, descobre que isso é uma mentira do governo, e agora o objetivo desse protagonista é revelar a verdade para todos, para poder libertar aquela população, seus iguais, seus amigos, etc. E aí a gente vai acompanhar o personagem passando por um desafio para poder fazer essa revelação da verdade. Então, a história, a busca central da história é exatamente revelar a verdade, a busca pela verdade, para que a verdade seja difundida para todos. E aí, claro, a depender do nível de desafio que esse personagem vai ter na história, a gente já vai estar trabalhando bravura ali de alguma forma. Se em vários momentos da história é dada a chance para o personagem desistir daquele objetivo, vamos supor que em algum determinado momento ele é capturado por aquele governo, e aí o governo fala, olha, se você desistir de revelar isso, a gente vai te dar um cargo aqui dentro, você vai ganhar bastante dinheiro e tal, vai ficar aqui, vai fazer parte do jogo e tá tudo certo. E aí, de repente, esse personagem, mesmo sabendo que ele teria uma vida muito mais fácil se ele simplesmente aceitasse aquela proposta, ele decide recusar ela, e aí ele enfrenta vários problemas, desafios e tudo mais. Você já tá trabalhando bravura ali, indiretamente, mesmo que o objetivo da história seja essa busca pela verdade. Vamos imaginar que uma outra versão mais subjetiva ainda, de onde a gente vai trabalhar o tema verdade, onde a gente não tem um vilão externo, mas sim um vilão interno, mais ou menos parecido com a temática do mangá, né? A história do mangá ali, do protagonista Jason, que queria participar de um concurso de mangá. Imagina que você tem um personagem que ele está lutando para assumir para o mundo a sua homossexualidade. Então, a busca pela verdade desse personagem é para poder contar a verdade sobre quem ele é para as outras pessoas. E aí a gente vai, ao longo dessa história, trabalhar como esse personagem ele é submetido a situações onde ele vê que se ele revelar essa verdade, ele vai passar por muitos problemas, por muitos conflitos, né? Então, ele vai vendo que existem pessoas ao redor dele que são homofóbicas, ele vai vendo que existe a possibilidade, por exemplo, sei lá, dele perder o emprego se ele revelar isso, ou algo assim, porque o chefe dele é homofóbico, porque tem alguma relação ali na empresa que, enfim, iria demitir ele se revelasse. Então, ao longo da história, a gente vai mostrando essas coisas a ponto de que vai chegar no final e o personagem vai decidir pela verdade, que é dizer, eu sou gay, e vai, a partir daí ele vai ter que enfrentar todos aqueles desafios. Novamente, se o objetivo da história é essa busca pela verdade, é o personagem se assumir para sua família, amigos, etc., você não precisa mostrar as dificuldades que ele vai ele enfrentando essas dificuldades depois de se assumir, porque o objetivo da história era ele tomar a decisão de se assumir. Então você apresenta essas dificuldades antes, já sabendo que isso é meio que uma promessa para depois da história. Fica um pouco parecido ali com o lance de terminar quando o personagem envia o mangá para o concurso e não necessariamente mostrar o resultado do concurso. A partir do momento que você apresentou ali que o pai dele é homofóbico, tem amigos dele ali que são homofóbicos, o chefe dele é homofóbico, e com tudo isso dado apresentado na história, ele decide assumir, você já subentende, o leitor já subentende que ele vai ter que passar por aquelas dificuldades. E aí você mostrou, e novamente, né, a gente está mostrando bravura, porque se a gente trabalhou que, apesar de todas as dificuldades que esse personagem sabe que ele vai ter que enfrentar ao se assumir, ele decide se assumir porque a verdade é mais importante, seria um jeito de trabalhar esse tema, né? A bravura ela já está subentendida ali também. Por isso que eu falei que bravura é o tema mais coringa que tem. Se você trabalhar uma história com um conflito bem estabelecido, automaticamente você está trabalhando bravura ali no seu mangá. E o nosso último tema aqui é sonho. E sonho a gente pode traduzir aqui diretamente para objetivo ou desejo. Ou seja, a gente vai trabalhar a busca de um personagem para realizar algum objetivo ou algum desejo que ele tenha ali. Então não é para fazer uma história onde o personagem está dormindo e ele sonha com alguma coisa. Enfim, a ideia é realmente
fazer uma busca direta sobre o sonho de um personagem, onde a gente vai tentar trabalhar essa questão da busca por um objetivo, da dificuldade de buscar um objetivo. E novamente, se você coloca esse objetivo, esse sonho como algo difícil de ser realizado, onde o personagem tem que fazer sacrifícios, concessões, etc, para poder realizar esse sonho, automaticamente você também vai estar trabalhando bravura. Se você fizer com que esse personagem tenha um sonho de fazer algo, e esse algo também remete de alguma forma a alguma verdade que ele estava escondendo ali, você também vai estar trabalhando essa outra temática. Então vamos supor aqui que um personagem ele tem uma vontade muito grande, ele tem um sonho de a personagem ela tem um sonho de ser uma grande dançarina. Só que os pais dela são médicos, são doutores, enfim, então toda a família tem um legado ali na medicina e que eles querem que ela cumpra isso. Ao longo da história, ela finge que está sendo uma doutora que está cursando medicina, etc. Enquanto, na verdade, ela está tentando ali passar para ser dançarina em um balé ou alguma coisa desse tipo. Enfim. E aí, ao longo da história, a gente vai mostrar como essa personagem está tentando esconder aquilo dos pais, né? Esse sonho que ela tem. O quão difícil é ela ter que conciliar essa vida, essa mentira com o sonho dela, com o grande objetivo dela. E com essa dificuldade a gente está trabalhando ali um pouco da bravura da personagem também, de lidar com o sonho, até que em algum determinado momento ela simplesmente vai assumir para os pais, vai enfrentar as consequências e vai ir, por exemplo, sei lá, para a grande apresentação de balé dela ou algo assim. Tipo, em algum determinado momento a gente trabalha a história para chegar em um ponto onde tudo isso tem que ser realizado ao mesmo tempo. Então vamos supor que seria a formatura. No dia da formatura dela na faculdade de medicina, fake que ela não está fazendo na verdade, porque ela está querendo ser dançarina, é também o dia, sei lá, da audição dela, ou da primeira apresentação dela, ou algo do tipo. E aí quando chega nesse momento da história, que seria o grande clímax, é quando ela decide revelar para os pais dela que na verdade ela está sendo dançarina, que ela nunca quis ser médica, devolve de repente o dinheiro da faculdade para eles, ou algo assim, para também a gente não criar uma personagem meio antipática que roubou os próprios pais. Devolve o dinheiro ali da faculdade para eles e até, sei lá, convida eles para ir ver a apresentação delas. E aí, beleza, a gente trabalhou verdade. Se a gente conseguiu estabelecer esse desafio bem, a gente trabalhou bravura e a personagem tá indo em busca de realizar o sonho dela e ela vai ser dançarina no final, termina, sei lá, com ela dançando e de repente até os pais dela indo assistir para pelo menos ver, mostrando que essa bravura e esse apego ao sonho dela até mexeu um pouco ali com os pais dela, fazendo eles mudarem um pouco de opinião. E a gente conseguiu trabalhar os 3 temas: sonho, verdade e bravura. Então esses aqui foram alguns exemplos de histórias, de modelos de histórias onde você pode trabalhar alguns desses temas aqui, né? Um ou outro, ou todos eles, que são os temas que, como eu disse, são o critério principal de avaliação ali no nosso concurso de mangá. E uma coisa interessante sobre essa questão do tema é que quando você tem um tema, você consegue imaginar automaticamente algumas coisas a serem trabalhadas na história, né? Como eu disse aqui quando eu falar, meu personagem ele quer não sei o que e o meu tema vai ser tal. Logo, eu preciso colocar situações assim, assim, assim na história para que elas respeitem esse tema e respeitem a jornada do personagem que eu estou imaginando. Da mesma forma, quando você tem esse tema, você também consegue perceber certas histórias que você talvez não vai contar. Por exemplo, o tema sonho não combina muito com uma história de vingança. Por exemplo, você pensa, pô, não dá pra falar que o sonho do meu personagem é se vingar, porque geralmente a vingança ela é uma reação a alguma coisa, então fica estranho dizer, o sonho do meu personagem é fazer uma vingança. Mas, por exemplo, o tema verdade talvez poderia combinar com uma história de vingança. Então, seu personagem teve os pais mortos e agora ele quer se vingar de quem matou os pais dele. Só que aí, como que a gente pode encaixar a verdade nessa história? Esse personagem descobre num período ali da história, talvez no começo, pra gente poder desenvolver esse tema ao longo da história, que na verdade aquela pessoa que ele tá buscando vingança não teve culpa da morte dos seus pais. Então ele sabe uma verdade ali, mas o sentimento de ódio dele, de raiva, de tristeza, de angústia dele é tão grande que ele busca ainda assim essa vingança, mesmo sabendo que a verdade é que aquela pessoa não teve culpa. E aí, por exemplo, a gente pode chegar no final, onde ele vai se submeter à verdade e vai desistir da sua vingança. Ele pode chegar até, sei lá, enfrentar o cara e na hora que ele vai dar o golpe final, que ele vai concluir a vingança dele matando aquele que matou, entre aspas, o pai dele,
ele, sei lá, cai chorando e fala, tipo, não, eu sei a verdade, você não teve culpa, desculpa, eu tava cego, eu não queria enxergar isso, mas eu não consigo fazer isso. E aí você tem a conclusão da temática de verdade, de como a verdade prevalece no final, mesmo que você queira se apegar à mentira, mas a verdade, a realidade, ela tá ali, e você não tem como fechar os olhos para isso o tempo inteiro. E aí a gente consegue concluir, mesmo numa história de vingança, onde se imaginaria de uma visão superficial, tipo, essa história é sobre vingança. Não, na verdade essa história é sobre verdade. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado, eu espero que você faça ali a sua inscrição e sua participação no concurso. Vai ter mais vídeos aqui no canal falando sobre, por exemplo, como montar a sua história ali dentro do limite de página. O nosso concurso vai até 21 páginas. Então, como tentar diminuir as nossas ideias para poder contar uma história mais curta, entre outros temas aí que pretendem, né, que tem como objetivo te ajudar a conseguir fazer o seu mangá aí pro concurso. Tem vídeo aqui falando sobre como você pode produzir as suas páginas mais rápido a partir de algumas técnicas ali de desenho para que você não precise levar tanto tempo para produzir suas páginas. Dá uma conferida, eu vou deixar ele aqui nos cards, que pode te ajudar aí também a cumprir o prazo do concurso. Lembrando que você precisa fazer a sua inscrição até dia 2 de fevereiro ali para estar participando, e você tem que estar com o seu mangá pronto para fazer a sua inscrição, porque você vai colar o link do seu mangá já no formulário de inscrição. Deixa seu like aqui para dar aquela força pro canal, pro YouTube continuar recomendando esse vídeo para novas pessoas. Novamente, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu vejo você em um próximo. Falou!